Sejam todos bem-vindos ao Luz, Câmera, Arte. Hoje estou aqui mais uma vez com a minha convidada, a doutora Gisele Schau, uma grande pesquisadora sobre autismo. A gente vai falar sobre mais um filme que retrata, e é um outro filme belíssimo. Então, assim, junto com a análise, junto com a aprendizagem e o conhecimento, vai também uma dica de um filme que vale a pena assistir. De gratidão pela sua presença aqui mais uma vez no programa. Oi, pessoal. É um prazer enorme estar aqui novamente contigo, né? Pela sua presença, pelo seu trabalho. Eu me sinto honrada. Agradeço o convite. E nosso filme especial de hoje, a gente só fala sobre filme bom, viu? Às vezes tem um filme assim que tem uma temática interessante, mas o filme é horrível, então não vale a pena. Aqui a gente quer se divertir e aprender também. É troca de conhecimento, mas tem que também ter entretenimento, ter aquele momento que você percebe que valeu a pena, que te emocionou. E o filme que a gente vai indicar hoje, para você conhecer um pouco mais sobre a temática do autismo e também para você, independente de você ser uma profissional da área, uma estudante, para todos os públicos é um filme que vale a pena assistir. É o filme Sunrise, Meu Filho, Meu Mundo. O título dele em português ficou Meu Filho, Meu Mundo. Filme de 1979, dirigido pelo Glenn Jordan. Esse filme é baseado em um livro, o livro Sunrise, O Milagre do Amor. Foi escrito pelo pai de Ron, dessa criança, que é o personagem principal dessa história. Então, Barry Kaufman, que é o pai de Ron, ele escreveu esse livro retratando a trajetória dele e da esposa. É baseado numa história real, que foi quando o Ron nasceu. E esse filme ele conta a história desse método de tratamento, né, o programa Sunrise, que é o tratamento para crianças com autismo. Foi um método criado por esses pais, por duas pessoas leigas, mas eu, às vezes, percebo que os pais dos autistas eles têm muito mais conhecimento até do que determinados profissionais da área. Acho bacana esse subtítulo, né? Milagre do Amor, porque o amor faz isso. Acho que o filme que mais representa isso é O Olho de Lorenzo, que mostra o quanto aquele pai ele quer descobrir um tratamento para o filho. Então, o amor ele faz milagres. Esse casal ele já tem duas filhas, eles começam a perceber que o bebê que acabou de chegar, e aí é uma coisa bem importante, Gi, que eu queria que você falasse, que o bebê, quando o bebê autista nasce, o médico não tem como, né? Naquele momento ali do nascimento, saber que essa criança tem autismo. Você tem conhecimento assim do diagnóstico mais precoce feito de autismo? Geralmente, os diagnósticos, a maioria dos diagnósticos tem sido entre 1 ano, 2 anos de idade, justamente porque é o período que os pais percebem que o filho não está desenvolvendo a fala adequadamente, né? Ou não desenvolve a fala, ou desenvolve a fala e depois regride, né? Para de falar. Mas já existem alguns estudos que mostram maneiras de observar comportamentos de bebês recém-nascidos e, com base nesses comportamentos, identificar traços de autismo. Né? Eu tive contato com alguns pesquisadores franceses que fazem estudos nesse sentido. É muito difícil fazer essa detecção, mas a gente já tem esse avanço, né? Essa possibilidade de identificar traços, não dar o diagnóstico. E quem já viu os outros programas com Gisele sabe que ela tem dois filhos que têm autismo, um já adolescente. Seu mais velho tem quantos anos, Gi? Seu mais velho não, seu segundo filho, né? Ele tem quantos anos? 19 anos. 19 anos, está estudando. 20 anos, o mais 20 velho, anos, desculpa. Tá estudando, está namorando. É E ela tem um neurotípico. caçulinha. Não, tem o mais velho de 20 anos, neurotípico. Depois Isso. tem Paulinho, todo mundo sabe, já gravou até vídeo de Paulinho com a namorada. Ficar aqui, primeiro filho, segundo filho. Paulinho, que tem autismo. Paulinho está com 19, é isso? 19 anos, isso. Estuda, mora com a namorada, tem uma vida ativa, produtiva, um menino inteligente, só dá orgulho. E ela tem o caçulinha, que é Geraldinho, que também recebeu o diagnóstico de autismo. Com que idade... Eu sei que o diagnóstico não é assim, chegou e faz na primeira consulta, né? Mas com que idade, assim, foi apontada essa possibilidade de Geraldinho ter autismo? Na verdade, tanto no caso de Paulinho quanto no de Geraldinho,
Geraldinho, não fomos nós, né, os pais, que identificamos. Né? No caso de Paulinho, então, na época, eu não identifiquei o autismo em Paulo. Eu só consegui identificar já na adolescência. Ele tinha mais ou menos uns 14 anos, observava alguns sinais, mas achava que poderiam ser traços de personalidade. Né? Uma tia foi falando um pouquinho sobre essas diferenças dele, né? O modo dele agir. E aí acabei procurando um psiquiatra que diagnóstico depois de alguns meses de investigação. E com o Geraldinho, quem percebeu foi a pediatra dele, que o atendia às vezes, mais de 2 vezes por mês, né? Quem tem filhos depois dos 35 anos fica super preocupado, e a gente acaba né, levando a pediatra muitas vezes só para verificar se está tudo bem. E aí a pediatra comentou, Gisele, Geraldinho começou a mostrar um comportamento diferente com 1 ano de idade, né? 1 ano e 1 semana, não esqueço. Começou a ficar muito apegado a mim, não queria ficar com outras pessoas, se irritava muito. Se a gente levava em ambientes diferentes do que de casa, ele ficava muito irritado, ele chorava. Ele parou de falar, tinha aprendido algumas palavrinhas, e foi a pediatra que sugeriu que a gente investigasse autismo, já que eu já tinha um filho autista, né? Mas para mim estava tudo perfeito. Com 1 ano, com né? 1 ano de idade. 1 ano de Isso. idade. O diagnóstico foi fechado, ele já tinha 1 ano e 7 meses, mas desde 1 ano e 2, 3 meses, ele já começou a fazer terapia, com 1 ano e 4 meses eu coloquei na escola, então ele se desenvolveu muito, porque a intervenção foi muito precoce. Isso é bem importante. Isso é bem importante. O filme ele vai falar disso também, de como isso era tratado na década de 70. Então, a gente tem aí esses pais que recebem esse bebê, já tem 2 filhas, só que começa a perceber que essa criança chora demais, já desde bebezinho, é um bebê que chora muito, é como se ele já tivesse ali incomodado com aquele ambiente, com os barulhos, porque ele chora muito e parece sempre distraído e distante. E aí leva esse bebê para fazer uns testes e o médico diz que o que ele tem é surdez, que o bebê é surdo, porque faz alguns testes e percebe que ele não reage aos sons e faz logo esse diagnóstico de surdez. Mas o pai não fica convencido, os pais não ficam convencidos, o pai vai até uma biblioteca, lembrando que na época não tinha Google, não tinha internet, você colocar lá sintomas e como os pais fazem hoje, então ele teve que ir para a biblioteca, pegar livros de medicina e ler tudo até achar alguma coisa que fosse mais ou menos parecida com aquilo que ele estava vendo no filho dele. E aí ele achou o autismo, caracterizado como uma psicose irreversível e grave. Imagina o desespero desse pai, lá na década de 70, de todos os pais que as crianças eram diagnosticadas com autismo, e tinha essa descrição, né? Uma psicose irreversível e grave. Tinha lá também que era um distúrbio neurológico, onde pensamento e percepção não se juntam. Hoje, no DSM-5, o autismo ele é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele é manifestado na infância. Você não pode virar autista com 20 anos de idade. Você pode se descobrir autista com 20 anos, mas esse transtorno já estava lá desde o período de neurodesenvolvimento. E aí os especialistas, uma vez que ele levanta essa hipótese, que ele leva o bebê para os especialistas confirmam esse diagnóstico, diz que realmente é autismo, fala que essa criança ela fica presa ao próprio mundo, mas o prognóstico é muito ruim. E realmente, assim, se você parar para pensar como os médicos tratam o caso dessa criança, era para os pais entrarem em desespero ou desistirem. E outra coisa, eles só começavam o tratamento após os 3 anos de idade. Eles diziam, eu anotei inclusive essa fala do filme, não haverá diferença se começarmos agora ou daqui a 2 anos. Ou seja, como essa concepção mudou, né? Abro novamente aqui para você comentar sobre isso, sobre a importância, você falou rapidamente, de que Geraldinho ele foi estimulado desde 1 ano de idade, mas a importância da intervenção precoce, e quem lida com crianças autistas percebe que tem uma diferença enorme na criança que recebeu a intervenção precoce
e a criança que não, que os pais foram negando esse diagnóstico e não fizeram todas as terapias. Você podia falar um pouquinho sobre a gama de terapias que uma criança com autismo pode ou precisa fazer? Se a gente for perceber o contexto do filme, que é um filme da década de 70, né? Ron já era um menininho aí, né? Realmente, a primeira vez que apareceu a palavra autismo nos estudos foi em 1911, né? Com Eugene Bleuler, e não era um transtorno separado, ele era um sintoma da esquizofrenia. Os estudos de autismo mesmo, enquanto uma entidade separada, né? Foram iniciados por Leo Kanner em 1943, imagina, metade do século passado. De 43 para 70 é pouco tempo, né? Não dá para ver um desenvolvimento assim geral. Foi na década de 70 que começaram a aparecer, a partir da década de 70, 80, os exames por neuroimagem, né? Após a década de 80, que foi desenvolvendo os aparelhos de ressonância magnética nuclear, se intensificou os estudos sobre autismo, né? Inclusive, tem muita influência de um autista que é muito importante, que é a nossa querida Temple Grandin, né? Que escreveu O Cérebro Autista, que é fantástico, né? E fala das contribuições dela nesses estudos de neuroimagem, assim, que foram assim, muito importantes. E imagine, hoje nós já deveríamos ter assim, muito avanço em termos sociais com relação ao autismo. Apesar de termos avançado muito na medicina, ainda tem muito a descobrir, né? Apesar de os diagnósticos já serem mais precisos, né? A gente já poder identificar dentro de um espectro muita variedade de tipos, né, de características em pessoas autistas, essa diversidade, apesar da gente saber sobre plasticidade cerebral, né, que quanto mais novo começar a fazer intervenção é melhor, muita gente ainda acha que não. Inclusive, existem muitos profissionais da saúde que, infelizmente, ainda pedem para a mãe esperar mais um pouco para poder identificar. Infelizmente, isso acontece, né? Eu convivo com mães de autistas, a gente fala muito por Zap, e a gente ouve essas coisas, e muitas mães ficam perguntando, pois é, e aí? Meu filho tem 1 ano e meio e está acontecendo isso e isso. Corra para um neuropediatra, corra para um psiquiatra e comece sua investigação e comece logo a intervenção precoce com terapia, com fonoaudiólogo, com psicólogo, e se você tiver oportunidade também com terapeuta ocupacional, né, que são profissionais que podem ajudar no desenvolvimento amplo dessa criança. Mas existem várias outras terapias que são bem importantes dependendo da situação de cada criança, né? Muitas vezes a criança precisa de fisioterapeuta, nutricionista, né? Terapias alternativas, né? É muito caro fazer o tratamento com a pessoa autista e o nosso SUS não cobre isso ainda no Brasil, né? Então, realmente os pais, eles se encontram em situação de muito estresse. Muitos estudos mostram que o estresse vivenciado por pais é, em decorrência, parte dessas questões financeiras, além do comportamento da criança. Então, a gente vê nesse filme aí, Meu Filho, Meu Mundo, essa busca dos pais, esse protagonismo, porque em plena década de 70, os autistas eram tratados dentro de instituições psiquiátricas, né? Eram taxados como loucos, né? Como pessoas que não tinham funcionalidade, não se tinham terapias apropriadas, tinham terapias experimentais, que o próprio filme mostra, né, Raquel? É bem interessante ver e assustador ao mesmo tempo. Né? Então, os pais de Ron decidiram que eles não queriam isso para o filho deles. Né? Então, eles foram protagonistas muito importantes. Historicamente, os pais foram protagonistas muito importantes na conquista de direitos para os autistas. A gente vai falar no próximo bloco sobre como foi que os pais reagiram, né, a esse diagnóstico, o método Sunrise. A gente vai falar o que aconteceu com essa criança, né, que recebeu um prognóstico tão ruim. O médico disse que ele tinha um QI abaixo de 30. E depois que você terminar de assistir essa análise, pesquise sobre a vida desse homem hoje, sobre Ron Kaufman hoje, para você perceber o quanto ele conseguiu conquistar, avançar e crescer, né, dentro de um ambiente de muita estimulação, muito amor e muito cuidado. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta no minuto.
Voltamos com o segundo bloco do Luiz Câmara Arte. Estamos falando sobre o filme Sunrise, Meu Filho, Meu Mundo, filme de 1979, que relata a busca de pais por um método de tratamento para o seu filho. Então, vamos lá. A gente tem esse menino que recebe esse prognóstico muito ruim, QI abaixo de 30, e o médico diz que orienta que os pais internem essa criança numa instituição. Os pais, quando chegam lá, ficam chocados com os métodos de tratamento nessa instituição, né? A coisa ali do forçar a criança a fazer aquilo, e eles se recusam a deixar seu filho ali e resolvem tentar descobrir de que forma eles podem se conectar com essa criança. E uma fala bem bonita da mãe é assim: se eles não conseguem, se ele não consegue adentrar no nosso mundo, nós vamos adentrar no mundo dele. Então, nós vamos entrar no mundo dele e perceber de que forma a gente pode interagir com ele no mundo dele. E ela começa. Inclusive, assim, o primeiro gesto dela é fazer esse movimentozinho para frente e para trás, que é o movimento que ele faz, né? Para ele sentir que ela está conectada a ele. E assim, eles começam também a perceber o que incomoda essa criança e evitar o ambiente que eles vão cuidar dessa criança, inclusive, que eles observam que na casa tem muitos barulhos, porque tem outras crianças nessa casa, tem muitos estímulos, e eles precisam de um ambiente tranquilo, e esse ambiente tranquilo é o banheiro. Eles passam a ter essas horas ali de estimulação com essa criança dentro do banheiro, retira tudo do banheiro para ficar um ambiente bem, bem tranquilo, e evita sons muito altos, eles têm esse cuidado, e evita tocar no corpo do menino de uma forma que a criança se assuste, né? Não, o toque ele é muito importante. A criança autista ela precisa aprender a lidar com o toque. A criança autista ela meio que tem que permitir esse toque, né? Quando eu tenho uma criança autista no consultório que ela entra, demora um tempinho para eu conseguir fazer isso, mas eu pergunto: eu posso lhe dar um abraço? Isso nunca. Eu nem pergunto isso nas primeiras sessões porque eu sei que ela vai dizer não. Mas depois de um certo tempo, eu posso lhe dar um abraço? Aí a criança ela responde que pode, você vai abraçar, e percebe que ela fica assim meio de ladinho, meio encolhidinha, que tem um desconforto. Mas é possível aprender a abraçar. E aí, assim, o filme vai mostrando como os pais, entre erros e acertos, eles vão tentando estimular essa criança. E aí você pode falar um pouquinho sobre tanto o método Sunrise e de que forma os pais, as estratégias que esses pais criam para adentrar no mundo de Ron? É bem interessante esse desejo dos pais, esse afeto. Conta muito nesse momento em que eles desenvolvem esse método, né? Em que decidem, como você colocou, adentrar no mundo de Ron, seguindo a liderança dele, né? Então a mãe inicialmente coloca Ron nesse banheiro, vai repetindo esses movimentos pendulares, e quando ele gira algum objeto, ela gira também. Né? E aos poucos, a partir do momento que ela verifica, depois de dias, que ele começou a perceber a presença dela e querer demonstrar que ele percebeu, é que ela começa a sugerir algumas atividades e ele começa a corresponder, né? Que é uma coisa que é muito no tempo daquela criança. Esse processo do método Sunrise, essa parte, lembra um pouco o ABA, né? A terapia ABA, que é muito indicada, é muito comprovada para o desenvolvimento de pessoas autistas, que trabalha, a terapia ABA começa com a liderança da criança, né? É uma terapia comportamental em que o início é assim, mas logo em seguida o terapeuta ele precisa dar as tarefas para a criança. Mas a terapia, o método Sunrise é bem interessante porque nesse método os pais eles têm um protagonismo, né? As atividades são feitas pelos pais em ambiente natural, né? Dentro de casa, com a sua criança atípica, autista, e também as crianças típicas dessa mãe e desse pai acabam participando desse processo, né? A babá, né, a funcionária da casa, ela também acaba querendo colaborar, porque ela vê eles vão vendo os resultados, eles vão vendo o empenho desses pais, a dedicação. E, Raquel, isso não é uma novela, é a realidade.
tá? Mesmo que nem todos os autistas são com aquele nível de autismo de Rown, existem muitos autistas com autismo mais leve, mas para conseguir os resultados no desenvolvimento, melhores resultados, os pais precisam se dedicar. Não é só levar a criança para terapia, mas também realizar atividades em casa, incluir a criança nas atividades, na família, no mundo social, né, que vive. Então, é de um empenho, é de dedicação de tempo, é dedicação de esforço. E para isso tem que ter muito amor, né, Raquel? Muito afeto envolvido. Não é fácil não. E a gente pode abrir um parêntese para pensar assim, como deve ser estressante você, em determinados momentos, você ter que lidar com tudo isso, lembrando assim que essa mãe no filme ela fica em tempo integral com o Ron, né? Ela não sai para trabalhar e o pai que trabalha mas assim, que é a mãe hoje, né, no ano de 2021, que pode ficar em tempo integral com essa criança. É muito difícil, porque as mulheres elas estudam, elas trabalham, elas precisam fazer 1 milhão de coisas e precisa ainda estimular essa criança, precisa estar perto, precisa levar para todas as terapias. Quando você fala, a terapia é caro, mas às vezes tem um plano de saúde, mas espera aí, tem que levar, tem que buscar, tem que esperar. Tudo isso é tempo, assim, e coisas que ela precisa abrir mão para poder dedicar esse tempo para essa criança. Então, e os pais também precisam, né, Raquel? Não só as e outra mães, coisa, as essa questão pesquisas do casal. indicam E essa que a vida desse maioria dos casal cuidadores são as mães, né? são as Que deixam mães. suas carreiras, que deixam seus interesses em prol do filho, justamente por conta dessa relação tão próxima da mãe, né, com a criança, porque leva a criança na barriga. Então, E tem eu esse tenho contato mais visto, próximo. ainda é muito sutil, Gi, mas eu tenho visto assim, cada vez mais pais em reuniões de escolas, quando eu vou dar palestras, eu tenho visto pais ali no pediatra. Eu lembro que quando minha filha mais velha nasceu, que eu levava ela ao pediatra, estava ali a recepção inteira de mães. Agora você chega lá, já tem 5 mães e 2 pais. Eu falo que, poxa, que bom. Então, é preciso também a gente pensar que, como é uma coisa assim que é muito sacrificante para a mulher, independente de ter o filho autista ou neurotípico, o homem ele tem que assumir uma parte dessa responsabilidade, uma parte assim, correspondente à metade, né? Não é fazer de vez em quando, não, é dividir de uma forma igualitária. E o Para filme reduzir traz uma esse coisa, peso. o filme traz uma coisa muito interessante, e não é explorado no filme, mas tem uma cena que isso é mostrado com muita sensibilidade, que é assim, essa mãe ela passa a se dedicar o tempo todo a Ron, só que ela tem outros filhos. E tem uma cena que o pai está com a menina no parque e a menina ela está ali chorando. Então é muito complicado quando você tem um filho autista e você volta todas as suas atenções para aquela criança e ignora aquela outra criança que não tem autismo, mas está carente, está sofrendo, está precisando de um olhar. E assim, se você não dá atenção para essa criança, ela vai encontrar uma forma de te dar um trabalho também para chamar a sua atenção. Então, é um alerta para os pais: não ignore os outros filhos para ter sua atenção e tempo integral para a criança autista. Por mais difícil que seja, você vai ter que se desdobrar, mas tenta fazer isso de forma que todos se sintam ali pertencentes àquele contexto, de que essas crianças possam interagir, ensinar uma a brincar com a outra. Eu tenho uma preocupação muito grande com o irmão da criança autista, porque normalmente é uma criança que sofre. Os pais eles levam a criança autista para a terapia, e aí você percebe, às vezes, aquele irmãozinho chegando triste ali, tendo que sentar na recepção para esperar o irmão, e é hora de você chamar a atenção para os pais, para aquele outro filho que não tem autismo, mas está sofrendo muito. Existem muitos estudos que mostram um alto índice de desenvolvimento de transtornos mentais, doenças, junto a famílias de pessoas autistas e junto a filhos, irmãos de autistas. Tá? Muitos estudos. Existem mais chances, né, de famílias de pessoas autistas e desenvolverem depressão,
ansiedade, do que famílias que tenham pessoas com outras deficiências. E também há um alto índice de depressão e suicídio, e tem ideações suicidas dentre irmãos de autistas, justamente por conta do que você falou. Apesar de todas essas pesquisas e esses índices, Raquel, tem muitos estudos que mostram que quando se pergunta aos pais de autistas, né, o que o filho significa para ele, né, o que o filho é para ele, esses pais sempre falam que esse filho trouxe significado novo para a vida dele, que os filhos são carinhosos, que os filhos são amorosos, que os filhos são pessoas incríveis. Então, a maior parte das declarações são positivas, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Então, apesar do cansaço, de lidar com as dificuldades, do estresse gerado, há um lado gratificante, né? Do amor, o lado do relacionamento positivo, né? Um lado muito familiar, muito afetivo entre pais e crianças autistas, apesar de várias dificuldades. E aí, para você que é mãe, que recebeu esse diagnóstico, que está naquela fase ali do luto, tem a fase do luto, quando a mãe recebe um diagnóstico, o luto não é só em relação à morte, não. É quando, por exemplo, aquele filho que você idealizou não é daquele jeito que você idealizou, né? Tem um processozinho de luto, a gente pode falar até sobre isso, sobre as fases do luto, quando os pais recebem o diagnóstico do autismo. Primeiro, a negação. É fantástico como as fases do luto estão presentes. Mas quem está nessas fases ainda, que são fases difíceis, pode pensar o quanto isso pode trazer de aprendizagem para a vida, de mudança de olhar, de perspectiva. Tudo deve ter um motivo, porque por mais trabalho que dá, as pessoas realmente relatam que foi uma coisa transformadora na vida delas. E aí, assim, há uma coisa bem interessante assim, que a gente não pode deixar de comentar, a gente já está no finalzinho do programa, é que tem um momento que essa criança que recebe todos esses estímulos, essa criança ela começa a evoluir de uma forma muito positiva, a interagir, a se comunicar, ao desenvolvimento da fala, fica todo mundo feliz, comemorando, e de repente tem um momento que ela regride. Então, isso é importante para as pessoas não pensarem que esse desenvolvimento ele vai ser sempre numa escala ascendente, porque esse desenvolvimento ele não é sempre ascendente, sabe? O autista ele pode desenvolver e aí ele tem uma pequena regressão, aí ele volta, desenvolve mais um pouquinho. Não é uma linha reta, é uma linha cheia de altos e baixos, como a vida, né? Os pais eles ficam preocupados e eu acho bem legal a interpretação que eles fazem desse episódio. Quando o filho regride, em algum momento parece que pode vir um pensamento assim, então não valeu a pena todo esse trabalho que a gente teve? Mas eles interpretam de outra forma, né? Ele está nos testando, eles estão nos testando para ver se a gente vai desistir deles. Então a gente vai continuar, nem que a gente recomece ali no primeiro movimento, mas a gente vai continuar tentando. Isso eu acho muito bacana e acho importante a gente deixar registrado que esse desenvolvimento ele não é ascendente, que é um desenvolvimento de altos e baixos, mas que ainda assim vale a pena. O organismo humano é muito complexo, né? Geraldinho regrediu na fala 2 vezes na vida e hoje é um ser extremamente sociável. É muito comum as pessoas dizerem, não, essa criança não é autista, né? Porque elas acham que há uma cura para o autismo e não há. Né? O autista ele pode se tornar funcional, mas ele nasce autista e vai morrer autista, né? Independente de sua funcionalidade. E essas regressões e progressos vão acontecer no decorrer da vida. Né? Por isso que a gente precisa acompanhar sempre, estimular sempre. Né? Fazer terapias, acompanhamentos e amar. Eu acho que amar é uma coisa que a gente tem que fazer com todos os filhos. Né? Todos os filhos que existem, típicos, atípicos, que é maravilhoso, né, Raquel? A cura pelo amor. O milagre do amor, né? Como é o título do livro que o pai escreveu. E assim, chegando ao finalzinho, só pedir para você pesquisar Ron Kaufman, vou colocar inclusive o nome dele aqui escrito no vídeo. Pesquisa sobre ele, bota aí no Google Ron Kaufman hoje. Ele é diretor de uma instituição, ele atende crianças
autistas, ele faz terapia com grupos. Hoje ele tem uma vida assim mais que funcional, ele é um realizador, ele é professor, ele é escritor, ele é um personagem importante nessa luta aí que existe para diminuir cada vez mais os estigmas, os preconceitos, para que a gente possa proporcionar, né, um ambiente sempre de muito acolhimento, de muito pertencimento para essas pessoas, um ambiente de empatia mesmo, de você se colocar ali no lugar do outro, de você adentrar no mundo do outro. Acho que essa é a grande lição, né? Nem sempre você precisa obrigar a pessoa a entrar no seu mundo, a olhar as coisas com seus olhos. A gente tem mania, né, de querer impor ali o nosso ponto de vista, o nosso olhar. Que tal experimentar olhar pelo olhar do outro e adentrar no mundo do outro? Acho que é a grande lição desse filme. Gi, querida, gratidão. Gratidão, acho que falamos tudo, né? Raquel, eu gostaria de deixar aqui o convite para que os espectadores visitem meu canal, né? O endereço é Gichal, mas é o canal Autism Education, então tem várias informações sobre autismo, educação, né? Você também está lá presente, nossa colaboradora maravilhosa, né? Do Núcleo de Pesquisa, Educação e Ciência da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Obrigada. Vou colocar aqui na legenda para o pessoal encontrar o seu canal. E de gratidão, gente, gratidão por vocês terem acompanhado mais essa discussão, né, sobre cinema, sobre saúde mental. E a gente vai marcar outros. A gente já está com algumas ideias aqui, a gente só está procurando o filme para assistir de novo. Porque às vezes a gente quer falar sobre um filme que a gente assistiu há 5, 6 anos atrás, e aí não é legal assim, porque muitas coisas já se perderam na nossa memória. Então a gente tem que rever. Inclusive, a gente viu o filme essa semana para poder falar sobre ele. Então, temos projetos aí de outros filmes, surpresa. Aguardem, acompanhem o canal Luiz Câmara Arte, acompanhem o canal Autismo Education, acompanhem o programa Luiz Câmara Arte na TV Itabuna. E gratidão. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Assista Luiz Câmara Arte, seja feliz. Beijos.